a gente muda da música para o cinema. Mas antes de falar das estreias desse fim de semana, a gente comenta as indicações ao Oscar deste ano. O anúncio foi feito ontem lá nos Estados Unidos e tem tudo para essa premiação ser marcada principalmente pelos filmes de menor orçamento. O que você acha disso, Will? Olha, Leire, por um lado, eu acho ótimo, porque a gente sabe muito bem, né, que superprodução e bilheteria não são sinônimos de qualidade, não garantem nada, né? Só que, por outro lado, também é uma decisão que me deixa um pouco triste, porque também tem um lado ruim nessa história. Como eles são filmes menores e com uma cara um pouco mais independente, ou seja, eles não são tão populares assim, né? Também fica mais difícil de eles chegarem aqui em Bauru pra gente, né? Isso não é novidade, a gente sempre comenta aqui na agenda, né? Sim, os lançamentos eles são menores, as cópias ficam nas capitais e aí não sobra cópia aqui pro interior. Só pra gente ter uma noção, na categoria de melhor filme foram 8 indicados. Desses 8, 5 ainda não estrearam aqui no Brasil e os únicos 3 que já estrearam não deram nem as caras por aqui. Tem um deles, o Grande Hotel Budapeste, que inclusive já foi até lançado em DVD. Ele deu as caras por aqui só em disco. Isso é bem comum, infelizmente, pra gente que mora aqui no interior, né? Pois é. Bom, e aí do que eu tô acompanhando, assim, da Sétima Arte, eu já tenho aqui algumas apostas, assim, que a gente pode fazer para essa premiação. O que você já tem em vista? Olha, eu não tenho muitas opções. Eu não tenho muita coisa em vista, porque das 8 produções que concorrem a melhor filme, por exemplo, eu vi 2 em São Paulo e uma delas até agora é a minha favorita, que não é grande coisa, né? Favorita de só vi 2 de 8, então... Mas já dá um indicativo do que a gente pode esperar. O meu favorito é o Grande Hotel Budapeste. Eu trouxe aqui algumas imagens pra gente ver. Ele conta a história do gerente de um famoso hotel na Europa que na década de 30 se envolve numa batalha por uma fortuna. É um filme que tem uma fotografia muito bonita, como a gente tá vendo aí. Os cenários são super caprichados, os figurinos são super criativos. Realmente dá pra perceber agora pelas imagens. Sim, é um filme lindo da gente ver e ele tem um ritmo quase alucinado de acontecimentos, assim. E o tom da história, ela é quase uma caricatura também de tão exagerado que ele é. Dá pra gente perceber pelas próprias cores dos filmes, pelos cenários, pelos figurinos. O filme ele recebeu 9 indicações pro Oscar. Pra mim, é uma das maiores surpresas desse ano, porque os membros da academia, que são quem escolhe os indicados, eles não costumam dar tanto crédito assim pras comédias, eles têm uma preferência maior pelos dramas. Então, já é uma coisa que chama... Mais uma coisa para chamar a atenção, né? Nesse último domingo agora, o Grande Hotel Budapeste, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia. Então, desde já, ele já é apontado como um dos favoritos ao prêmio. Já tá saindo na frente, tá com a corda toda. Muito bom. Você acabou de comentar que os membros da academia, eles gostam mais dos dramas, né? Sim. E o vencedor do Globo de Ouro na categoria drama é o Boyhood, da infância à juventude, e ele também está indicado ao Oscar. Ele está bem cotado? Então pode também ser uma alternativa aí à premiação? Eu acredito que sim, viu, Leire? Ele tá bem cotado. O Boyhood ele recebeu 6 indicações ao Oscar. Ele não é o drama mais indicado, ele perde para o Jogo da Imitação, que teve 8 indicações. Mas eu, pessoalmente, confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com o Boyhood. Foi o outro filme que eu já vi. Também trouxe imagens dele aqui pra gente. Pra quem ainda não ouviu falar do Boyhood, ele acompanha a vida de um garotinho durante 12 anos. É esse menininho que a gente tá vendo aí. Ele é filho de um casal de pais divorciados. E durante o filme a gente analisa a relação dele com os pais conforme ele vai amadurecendo. O diretor do Boyhood é o Richard Linklater. Ele criou a trilogia Antes do Amanhecer. Então já dá pra esperar aí um filme sobre a vida real, com muito diálogo, muita DR também, né? Pois é, Leire, assim, se colocar uma bossa nova, vira quase uma novela do Manuel Carlos, viu? Só que eu não acho, assim, o resultado do Boyhood, comparado com a trilogia Antes do Amanhecer, eu não acho ela tão interessante. Acho que é um filme que ele não tem ritmo, ele é muito longo, e pra mim ele é um daqueles casos em que a ideia ela acaba sendo muito melhor do que a execução. Nesses filmes que se passam ao longo de muitos anos, o padrão é o diretor trocar o elenco de acordo com o envelhecimento dos personagens, né? Ou acabar usando truques de maquiagem para marcar a passagem do tempo. Mas isso não acontece, né? Não, nesse filme não. No Boyhood, o Richard Linklater, ele reuniu os mesmos atores por 12 anos seguidos. Todo ano eles se encontravam para gravar novas cenas. E em cada ano eles filmavam as cenas que o menininho tinha
naquele ano. Então a gente acompanha de verdade o envelhecimento desse menino ao longo do filme. Um desafio, né, para quem está dirigindo tudo isso. Pois é, por isso que até, Leire, eu acho até que eu não daria o prêmio de melhor filme pro Boyhood, eu daria para ele o prêmio de melhor diretor. Porque o Richard Linklater conseguir organizar tudo isso e manter uma coerência num projeto que se estendeu por tanto tempo, por 12 anos, por mais de uma década, para mim isso é motivo para prêmio. Com certeza.